Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Aê, palmas pra nós. Gente, a gente finalmente começou o nosso Apoia-se, né? E vamos começar com as recompensas. A gente tem que agradecer algumas pessoas que estão ajudando a gente. A gente agradece muito todo mundo. Nesse episódio especial a gente agradece. Vamos lá? Vamos. Fala você a primeira. Ana Paula Areliano, Fátima Moraes, Márcia Reis, José Guilherme Ávila e André Milano. Obrigada, gente. Muito obrigada muito pelo mesmo. apoio de vocês. Tá dando super certo, a gente quer crescer cada vez mais e todos os apoios estão sendo essenciais. Quem sabe a gente não perde mais nenhum episódio por problemas técnicos, Né? graças a vocês. Valeu, gente. Obrigadão. Hoje a gente tá aqui com... fica meio clichê falar hoje a gente tá aqui com uma convidada maravilhosa, porque sim, sempre temos convidadas maravilhosas, eu sei disso. Mas a Ju tá aqui com a gente hoje, e a Juliana Gomes, pra quem não conhece, a Juliana é o Comida Saudável pra Todos. Que é um Instagram, e é um blog. E um projeto. E um projeto, quase que um estilo de vida, que ela passa receitas sem nada de origem animal, que custam até R$10. Isso mesmo, R$10. Muito barato. Então, Ju, muito bem-vinda a Outras Seja Mamas. bem-vinda. Tá muito Obrigada. feliz com você aqui, então se apresenta pra galera, conta um pouquinho da sua história e como surgiu o blog, e como que você chegou até aqui. É difícil De falar metrô, um pouquinho, né? porque é muita coisa. Mas eu sou Juliana, tenho 31 anos, sou jornalista. Sempre gostei muito de comer, obviamente, né? E tive uma relação a vida inteira muito louca com comida, assim. Fui uma criança, basicamente, que comia miojo, né? E ketchup, e nuggets e muito refrigerante. Comecei a comer salada na faculdade. E aí tive várias fases da minha vida, assim, né? Em 2012 virei ovo-lacto-vegetariana, por causa de um namorado que hoje é meu marido, que é o Lúcio. Mas é muito louco porque eu parei de comer carne, acho que ao contrário de todo mundo, assim, sabe? Porque eu comecei a estranhar a textura mesmo. Foi uma questão de ideologia nenhuma. Hoje, obviamente, que, né, enfim, não como por ideologia também. Mas comecei a estranhar o sabor e a textura, foi uma coisa muito louca. Enfim, aí a ideia do blog mesmo surgiu, tava morando em Floripa, já era vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, e fiquei desempregada. E aí eu consumia óleo de coco, né, farinha de grão de bico, tudo isso. Desempregada é outra história, né? Você vai na loja, assim, em vez de gastar 150, você tem que gastar R$30. Daí eu comecei a pensar que era possível outra alimentação, sabe, mais simples, com coisas mais naturais e também menos gourmetizadas, menos da moda, enfim. Comecei a tirar castanha, entrar amendoim, só gergelim, semente de girassol, enfim. Aí nessa fase surgiu um evento lá em Floripa, um evento social, assim, pra mulheres, que ia ter aula de dança, manicure e tal. E eu queria oferecer alguma coisa. E não sabia o quê. E eu pensei, eu sei cozinhar minimamente algumas coisinhas, né, vegetarianas e tal. Vou fazer então uma oficina pra mulherada lá do evento, era numa favela em Floripa, de comida vegetariana. Eu pensei, tá, mas tem que ser bem acessível, né? Porque eu não posso gastar muito menos elas. Eu pensei, vou fazer até R$5 as receitas. Nossa, E aí fiz bem ousada. Mas assim, daí fiz hambúrguer de berinjela, guacamole, um requeijão de mandioca. Que mais que tinha? Acho que tinha alguma coisa de brigadeiro de aveia, algo assim, um docinho de aveia. E aí foi super legal. Lotou de gente, assim, o pessoal gostou muito. As mulheres ficaram chocadas com tofu, aí fiz tofu também. Porque nunca imaginaram que existia isso na vida, né? É uma coisa muito, bem nicho, né, vegana, eu acho, no Brasil ainda. Sim. Ou a galera oriental, né? Ou a galera oriental. Aqui na Liberdade Bomba, por exemplo. Que é mais São Paulo, né? E aí, todo mundo me dizia, tá, mas eu busco mais coisas desse tipo onde? Quando acabou a oficina, né? E eu dizia, não sei, porque eu não acho lugar nenhum também. E me falaram, então cria um blog pra divulgar pra gente, a gente acessa, enfim, vai ser muito legal. Eu falei, será? Enfim. Aí fiquei pensando, fiquei uns meses pensando. E aí pensei, vou criar blog. Achei essa ideia legal. Aí fiquei pensando como chamar o blog, né? Daí eu pensei, vou chamar de comida democrática. Algo assim. Acho que não é muito compreensível. Daí eu falei, comida saudável, mas daí tem um estereótipo, né? Fitness, dieta e tal. Eu falei, eu posso colocar esse nome e depois desconstruir esse termo, né? O que é uma coisa bem ousada. Mas estamos aí pra isso. E aí o pra todos é pra ser democrático, né? Pensando em todos, trabalhador, animais, meio ambiente, enfim. Legal. Mas o nome é ótimo. Maravilhoso. Eu acho legal que justamente isso que você falou, e aí você traz esses conceitos do que é comida saudável. Então acho que você busca mostrar isso justamente para quebrar esse comida saudável, que é o primeiro que vem na nossa mente, que é o que tá aí, que é o comida saudável só pra si mesmo, pro seu corpo. Às vezes nem pra saúde, mas pro corpo mesmo, pro físico, pra ficar legal, pra ficar bacana. E aí você bota os pilares do que é saudável, né? Saudável pra quem? Fala um pouquinho disso, desse conceito, assim, o que é uma comida saudável
Pô, Juliana, agora. Eu costumo falar que ela tem que atingir, assim, 5 pilares, né? O primeiro tem que ser natural, ou seja, com ingredientes da terra, né? Não pode ser um pacote pronto. Com mínimo de agrotóxico ou nenhum, sempre que possível. E aí também pouco açúcar, pouco óleo, pouco sal. Então eu acho que isso todo mundo concorda, né? Já é o saudável que todo mundo mais ou menos entende, né? Aí depois também falo que tem que ser uma comida sustentável. E aí isso engloba a natureza como um todo, né? A terra, então não pode ter um impacto ambiental. Como a carne tem, como o leite tem, né? Sim. Como a grande indústria de alimentos também tem. E aí outro parâmetro também é que a comida tem que ser justa. E quando eu falo justa, eu penso no trabalhador, assim. Porque a gente tem hoje em dia, por exemplo, da minha terra, né? Santa Catarina, a gente tem grandes frigoríficos que foram buscar haitianos no Acre para trabalhar para eles. Porque os catarinenses, mesmo os mais pobres, não aguentam. Porque é um trabalho muito sofrido, né? Então, pra mim, essa comida que esse cara fez não é justa. Porque esse cara trabalhou numa condição bizarra de trabalho, né? Fora a galera que trabalha de condições análogas à da escravidão. Em fazendas de batata, de cebola, que a gente tem várias denúncias aí, né? Que o próprio Ministério do Trabalho já listou. Então eu acho que ela não pode ser uma comida injusta, tem que também respeitar o trabalhador. Outro parâmetro também que eu sigo de comida saudável, que ela tem que ser prazerosa. É óbvio. Por favor. Senão ninguém vai comer. Gostamos muito. E o prazerosa engloba, eu acho, também um pouco de cultura, assim, porque a gente sente prazer não só por causa do sabor, né? A sua memória afetiva. Às vezes nem é uma sopa de legumes tão gostosa, mas é da avó, né? Sim. Que te remete. Aquele cheirinho do alho, do cebola, do feijão. Que a gente morde e dá o calorzinho no coração, assim, né? E o último é que ela tem que ser compartilhada. E isso quer dizer o quê? Não é só estar na mesa todo mundo junto comendo, mas é que todo mundo em casa tem que pensar em todas as etapas da alimentação. Então, o vô, a avó, o sobrinho, o marido, a mulher, as crianças também. Tem que pensar em tudo, no preparo, nas compras, né? Acabou a farinha, tem que comprar farinha. Porque muita gente fala, ai, meu marido me ajuda. O que ele faz? Ai, ele lava a louça. Mas ele sabe que acabou o arroz, tem que comprar arroz? Ai, não, mas isso é comigo. Isso não é compartilhar a alimentação, né? Sim, É verdade. aquela sobrecarga que já falamos aqui. Bastante. Tudo fica na função da mulher. E isso, realmente, pensando assim, não é saudável. Porque aquela mulher está esgotada. Sobrecarregada, não tem jeito. E também, qual a tendência? Se a mulher sozinha cuida da casa inteira, ela vai abrir os pacotes, né? Porque ela não vai aguentar uma hora. E é libertador abrir o miojo, pôr numa água fervendo e ficar pronto em 3 minutos. Exatamente isso. Zero nutrição, porém... Vai culpar essa mãe. Não, de jeito nenhum. Ela tá muito sobrecarregada. Então a gente vai vencer essa guerra contra o alimento processado compartilhando funções em casa, né? Senão... Não tem que discutir. Isso é muito legal. Em relação a essa coisa da emancipação da mulher na cozinha, essa coisa de ficar muitas horas, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive como a alimentação vegetariana fazendo parte dessa libertação, porque a mulher ficava muitas horas na cozinha por conta da carne ser de um preparo muito demorado. Também. E tem todo o processo, e pensando nas mulheres lá atrás, desde o processo do bicho chegar lá e ter que, sei lá, limpar tudo e transformar aquilo numa comida, né? Ficar com uma carinha mais aceitável para as pessoas. Ou mesmo se era um bicho inteiro, aquelas horas de forno, isso é muito demorado. Então, pra gente pensar também como a alimentação vegetariana pode vir como essa praticidade na cozinha. Né? É engraçado. O churrasco é o homem que faz, né? Sim. Mas a abobrinha quem faz é a mãe, né? Exatamente. Vinagrete. O arroz. Arroz quem faz é a mãe também. É verdade. É engraçado você falar disso. E esses 5 pilares é bom que dá pra destrinchar eles em várias questões sociais e pessoais, né? Mas essa questão da mulher é muito interessante, porque eu lembro muito da minha mãe, quando eu era pequena, teve a fase dela que ela fazia muita coisa, que ela começou a trabalhar mesmo fixo quando eu já tinha uns 8 anos de idade. Eu lembro dela correndo muito pra fazer tudo, e aí depois ela começou a estudar também, e aí foi a época dos processados dentro de casa, né? E aí ela começou a sair notícia dizendo que é cancerígeno, faz mal, aí ela cortou de repente e vai se virar pra resolver a comida da família inteira, porque meu pai não cozinha nada, ele lava a louça. Meu pai acho que ele faz muita coisa em casa, ele não encosta num prato de comida pra fazer. Então eu ficava muito em cima, ainda fica, né, muito em cima da minha mãe, assim. Quando eu me tornei vegana, então ela falou, meu Deus, e agora? Entendeu? Mas aí eu comecei a cozinhar com ela, e aí foi um processo mais prazeroso, assim. A gente começou a compartilhar. Toda quinta-feira era o dia que eu ia fazer comida, e ela me ajudava a fazer a comida, até pra ela aprender a fazer as comidas veganas, assim, tudo comigo. E hoje em dia eu sinto total prazer em cozinhar em função dessa construção toda, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser criada desde cedo, assim. Não tem por que as pessoas não aprenderem a cozinhar, tipo, pra si mesmas, né?
Não faz muito sentido. Isso é uma coisa que eu curto muito da Bela Gil, assim, da filha cozinhar desde cedo, sabe? A menina cozinha coisas sozinha. Sim. E a Bela Gil fala, pode fazer muitas coisas a criança, né? Enfim, vai cortar um alho com 3 anos, uma faca. Sim. Mas ela pode amassar um bolo, fazer uma massinha de pão de queijo vegano, sabe? Descascar o alho com a mão sem a faca. Pode fazer muita coisa. Isso é muito legal. Mas a gente falando sobre isso, dessas mulheres que ficam ainda muito na cozinha, a gente conseguiu ter essa retomada dessa alimentação saudável nesse sentido dos mais naturais e tal. Mas como, acho que seu trabalho também chega nisso, como falar com essas mulheres que ainda dependem do pacotinho e porque estão muito sobrecarregadas, porque é trampo, porque mais, como a gente consegue falar de alimentação saudável nesse ponto que a gente tá, de agrotóxico e tudo mais, e industrializado, como conversar, né? De ver que dá pra fazer e dá pra ser rápido, porque você parece que é uma pessoa super prática na cozinha. É muito rápido, muito você simples. Você não gosta muito de cozinhar, né? Mas aí quando você cozinha tudo de uma vez, assim. Não, eu gosto, mas eu não tenho aquela paixão que todo mundo acha que eu tenho por ter um blog de comida, sabe? Sim. Eu cozinho geralmente bem emburrada, inclusive, assim. Tipo, almoço eu detesto cozinhar, porque é uma coisa que é um pouco mais trabalhosa, né? Eu gosto mais de lanchinhos, assim. Mas é uma pergunta bem difícil. Eu acho que não tem uma resposta, porque são muitos casos de muitas mulheres, né? Depende do contexto que ela tá, enfim. Se ela tem uma mãe, uma avó, no caso, pra ajudar, como muitas têm, inclusive, né? Se ela consegue comprar, pelo menos, coisas do mercado, mas mais naturais, como algumas coisas existem. Tem pratos que são muito fáceis, tipo guacamole. Quase um miojo, né? É muito fácil. E a gente vê que, então, é cultural, né? Muito disso é cultural. A gente nem sabe de certos ingredientes, a gente não conhece, a gente passou a desconhecer muitos dos ingredientes naturais. Coisas que a gente poderia fazer que são bem práticas mesmo. Muito. Mas é mais, não sei se virou mais fácil dar um pacote de bolacha do que, sei lá, fazer uns palitinhos de cenoura e dar com guacamole. É que também tem que comprar, né? E às vezes nem pra comprar tu tem tempo, as mulheres, sabe? Tem que planejar as compras, né? Tipo, a feira é terça-feira. Eu vou na feira terça-feira. Tem gente que na corrida a casa tá vazia, já passa vazia. No mercado super tarde, no caminho, ou compra no metrô, na saída do... Sim. Já tem ali uma bolacha, um salgadinho, um 4 soufflé por uns R$10. Eu trabalhei em escola pública há muito tempo, né? Em ONGs que eu trabalhei por meio de ONGs em escolas públicas com jovens. E eu vi, assim, muitos casos, a maioria, que eles, sei lá, tem 16 anos já, então a mãe já larga a alimentação por conta própria. O pai e a mãe, né? A família. E é isso, assim, como que ele se vira sozinho? É a bolacha recheada, o miojão. Não tem nenhum tipo de comida durante a semana, sabe? E aí só come um prato de arroz, feijão ou uma lasanha quando vai na casa da avó jantar domingo, almoçar domingo na casa da avó. Isso é muito triste também, porque na correria do dia a dia a gente larga os adolescentes e crianças por conta própria, né? Deixa na prateleira os todinhos e tal, e tu se vira. Porque é mais fácil, né? Porque ele cozinhar uma torta de legumes. E acho que por isso que é importante, então, também nas escolas e nessas instituições que são de contraturno, ter uma alimentação bacana, né? Lutar por isso nas instituições públicas, nas instituições de ensino. Ele pelo menos está garantido que uma refeição por dia aquela criança vai fazer saudável. Com certeza. E também tem a questão do status, né? Porque tipo, os meus alunos eram assim, até os 11 anos eles merendam na escola. Passou disso, é coisa de favelado, é vergonhoso. Tem que levar bolacha porque eu posso comprar, entende? Entendi. E aí comparam as marcas das bolachas. Tipo, eu tô bem, eu compro traquinas. Aí você compra essa marca tal, entende? Então, tem uma alusão ao status de poder comprar. Quem leva iogurte, nossa, iogurte é muito status. Mas é porque é caro, né, gente? Pelo amor de Deus. Imagina então, que a fruta, a banana, a maçã vai entrar nessa... Nunca. Tem isso. É difícil com o jovem, né? Tu discutir isso também. Sim. Mas acho que tem um pouco do que a gente já falou também, e você falou sobre tornar os legumes e as frutas como protagonistas, né? Porque a gente veio construindo muito nessa relação, tanto da carne quanto agora dos industrializados, como eles os astros, né? Do prato principal. E aí todo o resto é desprezado, é complemento. É refogadinho ali, né? Come junto com a carne. Isso. Tem uma frase ótima do Política Sexual da Carne que a gente sempre fala, que é, na relação carnismo com o machismo, uma mulher sozinha sem um homem é incompleta, assim como um legume sozinho sem a carne é incompleto no prato. Você entrega um prato pra alguém que tá ainda nessa estrutura do carnismo, só os legumes, mas só legumes! Tá faltando alguma coisa. Então a carne, nesse caso, é o faltante. Então, acho que o seu trabalho vem muito disso, de mostrar como os vegetais podem ser os protagonistas ali daquele prato, né? E deixando de forma mais atrativa, de repente, ou fazendo receitas novas, né? Acho que é meio isso. E é legal ficar brincando com os ingredientes. Eu curti. Quando eu falei ovo lacto, né, em 2012, eu curti o mercado. Tipo, fazer o que com uma abobrinha? Eu ficava pensando, sabe, viajando e ficar pesquisando. O
Eu comia basicamente arroz, carne ou macarrão com carne, feijão às vezes, um pouco de salada às vezes, mas é muito sem graça, né? Enfim, a gente pode querer tanta coisa nova com abobrinha, com brócolis, com espinafre, com as punks, agora estão super na moda. Sim. Não, e o vegano, ele vira um super criativo na cozinha. Sim, né? tem que Acontece meio que natural. Eu acho que comia muito a mesma coisa sempre também. Muito. E eu comia arroz branco, filé de frango. Eu não era muito chegada em feijão. E a salada era uma meia folha de alface. Era assim. E era aquilo. Uma rodela de tomate. Uma rodela. Não, em tomate eu nem gostava. E aí não, e agora a gente quer fazer prato colorido, bem variado, inventa um jeito que você nunca fez, coloca tudo no forno, faz uma coisa na frigideira. Descobre coisa nova, compartilha. Sim. Nossa, eu descobri assim, o reino vegetal. Foi incrível, assim. Foi conhecer quiabo. Que você nunca comprou, né? Fui conhecer quiabo e jiló, gente, faz 3 anos, assim. Foi uma coisa tipo ontem. Muito legal. A família mineira sempre teve quiabo. Mas aí tem os detalhes também, forma de preparo. Minha mãe sempre fez quiabo com baba, porque ela só sabia fazer quiabo com baba, porque sempre foi assim que ela fez. Eu odiava. E aí até o dia que eu comi quiabo assado, aí eu descobri que eu amava quiabo. Aí, mãe, por que você nunca fez assado? Aí a partir dela ela fez assado, porque eu não gosto de quiabo com baba. E eu, tipo, você passou anos fazendo esse negócio que você não gostava, sabe? E é só você se reinventar. E aí é legal que eu quero entrar até numa questão de, tipo, tem muita gente que fala, eu nunca vou conseguir virar vegano ou vegetariano porque eu não como vegetais. E aí eu fico, tipo, como assim você não come vegetais, sabe? Como... Eu sempre fui uma pessoa que comeu muito vegetais. Eu sempre gostei de salada. Eu era uma criança que ficava feliz com um prato de salada. Nossa, eu nunca. Era briga lá em casa. amava. A minha comida ideia, você perguntar pra mim, Thaís, qual é a sua comida favorita? Arroz branco, nuggets e ketchup, fazendo assim, aquele circulinho assim, em cima. Assim. E batata, muita batata. Eu odiava todos. Imagina que eu comia berinjela. Mas isso é legal da gente falar. Você também era dessas que odiava? Nossa, eu catava a salsinha do prato. Eu era cabulosa. Gente, essa pessoa se transformou em mim. Então tem jeito. Falar que tem jeito. Acredita. Mas, sim, é possível. Mas o paladar, ele é totalmente adaptável mesmo, né? As Nossa, não acreditam nisso, mas é só começar mesmo. Mas aí como é que você conversa com a pessoa que fala isso, assim? Tipo... Conta a história da Juliana. Eu conto a minha história. Porque eu não sou um exemplo, então eu não sei conversar com as pessoas. Você pode usar eu e a Juliana. Eu sempre falo o seguinte, você não vai começar a comer vegetais e gostar no bife aquilo. Porque é aquela Ah, coisa horrorosa. É aquele brócolis murcho, gelado, sem gelado, gosto. duro. Aquela couve-flor pavorosa, sem sal nenhum. Então, assim, tem que cozinhar. É a única saída. Aí você tem que, tipo, blogzinhos, ou ir de num restaurante receita. muito legal, vegetariano, se você tiver acesso. Até a Rita Lobo faz várias coisas incríveis com vegetais, no programa da GNT dela. Sim. Com a beterraba, sabe? Grelhado no forno, com azeitinho. Eu acho uma questão de tempero, pesquisa e provar o diferente. Que muita gente tem muita dificuldade, né? Já não provar gosta novos sabores, Também acho que tem os degraizinhos, né? Também você não acha que você vai gostar ali do quiabo, do jiló logo de cara. Começa aos poucos. Que nem droga, gente. Começa uma filé, começa na abobrinha, um brócolis, de repente. Aí vai. Brócolis não tem como. Pior que tem gente que não gosta. Eu não conheço ninguém que gosta de brócolis. Eu conheci essa semana. Nossa, eu amo Alguém falou que não gostava de brócolis. Como de qualquer jeito, eu amo. Mas ver qual que você gosta mais, né? Acho que é meio isso. E tentar colocar... Eu fazia muito no começo, que eu virei vegana, uma torta de legumes, que era isso. Eu picava todo, porque eu não gostava muito do sabor de nenhum. Eu picava bem, colocava numa torta lá, ia pro forno e ficava uma delícia. Então tem um pouco isso. Trata você no começo, você é esse adulto que não gosta de legumes, como você faria com uma criança, com seu filho, assim, meio disfarçando no começo, e aí vai dando chance. Acho que é meio isso, né? Tipo, autonomia alimentar, né? Vai você sozinho buscando, se conhecendo, criando, sabe? Para de querer as coisas prontas. Pronto. E hoje tem muito material, né? Tem o blog da Ju e tem muito blog de receita, YouTube. Gente. O que não falta é ideia. Se você falar que não gosta de um vegetal, tem 1000 opções para você testar outras coisas aí, né? Acho que... E aí você vai perceber que com o tempo você vai estar comendo, você vai estar levando pra praia pepino cortado e comendo, na boa. Eu acho que quando minha mãe me vê hoje, pegando, tipo, quilos de matos e refogando com alho, comendo aquilo puro, assim, tipo, com prazer, ela deve achar que a gente vence na vida. E eu realmente tenho muito prazer. Mas é isso, né? É o alface, o almeirão, o agrião bem temperados, né? Eu acho que todo mundo ia gostar se comesse, enfim, bem feito, assim. Eu acho interessante entrar nisso, assim, tipo, é exatamente isso, eu saí de um ponto que eu sempre comi muito saudável, então pra mim é meio que eu não consigo muito direito conversar e falar, não, cara, é realmente muito bom, sabe? Pra mim sempre foi muito natural, bom. Né?
Mas é um ponto interessante de falar que muita gente vai argumentar também que não tem tempo, né? Aí eu gosto de falar sobre a questão da autonomia mesmo, que você falou, de tipo, você se empoderar do que você tá ingerindo, né? Porque quando você compra tudo pronto, ou só come em restaurante todos os dias, você não faz ideia do que tá na sua comida, né? Você tá só lá comendo aquilo sem pensar. E é tão estranho você fazer uma coisa que você faz, sei lá, muitas vezes são pelo menos 3 principais refeições por dia, né? E você não para pra pensar que você tá comendo. Isso é muito louco. É uma loucura. É claro que tem que ter, eu acho que, um mínimo de habilidade pra tu não ficar horas na cozinha, né? Porque tem gente pra fazer um feijão demora 4 horas. Então eu acho que tem que ter um pouco de força de vontade pra praticar, pra conseguir pegar o jeito das coisas, né? De picar rápido uma cebola, enfim. Mas eu acho que tem que criar vergonha na cara, porque assim, todo mundo adora falar que ainda tem tempo pra nada, pra cozinhar tem tempo, mas fica no Instagram o dia inteiro. Fica, né? Fica no Facebook o dia inteiro. É verdade. Sobra tempo. É claro que uma mulher que tem 2 empregos, 15 filhos, pega horas de transporte público por dia, não vai ter tempo. Mas rola um guacamole, como a gente falou antes, né? Um sopão com tudo dentro. Mas eu acho que, em geral, é questão de organizar o seu tempo, sabe? Eu geralmente... E de prioridade também, né? De prioridade. Quantos domingos eu passei? Domingo era o meu único dia de folga. E quantos domingos eu passei cozinhando pra semana inteira, pra congelar tudo. Eu falo isso pra minhas amigas que é questão de prioridade, e elas me respondem, mas não é a mim, então. E aí eu fico sem resposta. Mas eu acho que deveria ser, porque justo essa minha amiga que trabalha muito, que diz que não tem tempo, que só pede delivery e abre a geladeira, e ela fala que só tem na geladeira um bacon de não sei quantos meses atrás e uma cebola velha, não tenho como ter um tempo de delivery, eu tenho que comer na esquina porque não tem, e comer bolacha, comer salgadinho porque eu não tenho tempo. Essa mesma amiga é a amiga que reclama todos os dias de gastrite, de todos os itens possíveis, e fala, eu já fui em todos os médicos. O que será que tá acontecendo, né? E assim, não é muito louco a gente pensar que a solução tá no externo, né? Então a medicina não consegue resolver, nem o omeprazol consegue resolver, nada de fora consegue resolver, mas eu mesmo não consigo olhar pro meu corpo e falar, putz, eu tô judiando dele, eu preciso priorizar isso. Então, já que eu não tô priorizando, priorizei não é, gente, a gente pensa que de repente você vai virar a Bela Gil. Você pode virar a Bela Gil, mas, né? Não precisa. Exato, tem várias camadas entre a Bela Gil. Não é assim, eu vou esperar o dia que eu vou gostar e tá muito inspirado pra cozinhar. Não, gente, é que nem escovar o dente. Tem que internalizar que é uma coisa, assim, do dia a dia, básica e obrigatória. Eu encaro a cozinha, assim, é uma obrigação que eu tenho que fazer. Eu não posso comer fora todos os dias, questão de não querer, né? Saúde mesmo, não sei como que eles fizeram aquela comida. E dinheiro também. Sim. Então, qual é a outra possibilidade? É eu cozinhar. Não como miojo por questões, né? Não precisa nem explicar mais. Então, acho que cozinhar, eu pensei assim, uma tarefa obrigatória que eu preciso fazer por mim, enfim, por tudo. E eu só ligo no automático e vou, boto música. Cara, você falou em miojo, eu lembrei. A maravilhosa também, que a gente ama, a nutricionista Rafaela Molde, todo mundo sabe quem é. Muito querida. Ela fez um miojo, eu fiz a melhor coisa, gente, é rápido, 3 minutos igual miojo. Que é macarrão bifum, de arroz. Macarrão de arroz. E aí na água você joga cúrcuma. E pronto, virou miojo. Aí você joga lá, sei lá, o que você quer jogar, seu legume, ou você quer só no azeite. Meu, igualzinho, aí me deu a lembrança de quando eu fazia aquele miojo, que delícia. Nossa, foi maravilhoso. E ali eu tava comendo um macarrão de arroz com cúrcuma, tá tudo certo, assim, não é um negócio que eu vou comer todo dia, mas pra matar a vontade de miojo, pra ser uma coisa rápida, que eu peguei, resolvi ali, tava alimentada, piquei uma abobrinha, ficou delícia. Gente, macarrão com molho de tomate, né? Tipo, eu sempre faço coisa em quantidade, é outra dica importante também, sabe? Faço molho em quantidade, faço feijão em quantidade, e congelo em porções, pra sempre ter pronto. Tem que ser as rainhas dos congelamentos também. Que aí é muito prático. E aí sempre tem um espaguete no armário, um molho pronto no freezer, cara. Chegou de viagem, tu tá com pressa. Pronto. Bota um manjericão do teu vasinho na hora, é uma refeição ótima, né, natural, não explorou ninguém. Eu acho importante isso também, que a gente tem, acho que hoje em dia, essa mania de terceirizar a vida, né? Você não faz mais nada. É a babá pra cuidar dos seus filhos, é a comida pronta pra, enfim, você não cozinhar. Você não faz mais nada, né? A gente quer terceirizar tudo, eu acho muito, muito louco isso, né? Em vez de a gente mudar a sociedade pra todo mundo voltar a fazer as coisas como era antes. Pra todo mundo ter tempo, né? Exato. Porque ninguém mais tem tempo pra absolutamente nada. Sim. Lembrei. E era justamente isso que nessa palestra que a gente participou semana passada com a Sabrina e o Djalma, né? Eles estavam falando sobre ecossocialismo e permacultura, sobre essa coisa da gente conseguir ter essas independências, essas autonomias, porque a gente está tão dependente desse sistema, da indústria, e a gente critica tanto, né? Pô, o capitalismo, o que ele fez, eu sou refém das grandes marcas, eu tenho que comprar o sabão em pó da Omo, eu tenho que comprar não sei o que da Coca-Cola, eu tenho que comprar não sei o que da Ambev, eu tenho que comprar não sei o que, e aí de repente quando você consegue ser responsável um pouco pela sua alimentação, então favorecendo produtores locais,
ou mesmo se você conseguir ter uma hortinha. Eu acho que eu linkei isso porque você falou de pegar o seu manjericãozinho da sua hortinha. O mínimo que você conseguir fazer pra você não depender tanto, né? Então, você não depender tanto assim. Aí tem uma greve de caminhoneiros e todo mundo se ferra, né? Exatamente. Então, o máximo que a gente conseguir, não tô falando pra ninguém, né, se isolar e tudo mais, mas vivendo aqui em São Paulo mesmo é super possível. E eu percebi que eu, virando vegana e tentando ter mais noção sobre consumo, eu percebi que eu fui me livrando de algumas coisas que eu achava que eu precisava ter. Que eu dependia. Se um dia desse, exatamente, se um dia acontecesse uma greve ou não chegasse ao abastecimento, eu tava ferrada. Hoje em dia o quê? Eu faço meu desodorante, tá tudo bem. E eu não planto tanto quanto eu queria, mas tento comprar aqui da feirinha da Água Branca. Então eu acho que é isso. Além de tudo, tentando a gente pensar no nosso consumo de uma maneira mais direta e não dependendo de grandes corporações, a gente consegue ter mais autonomia e não depender tanto aí desse sistema que a gente critica tanto, né? Sim. E também acho que entram os orgânicos nesse tema. Porque muita gente fala, não posso comprar porque é muito caro. Mas qual que você quer comprar? No mercado com selo? Na bandejinha. Às vezes tem um tio que do lado que vende, sabe? Lá em Floripa tem uma moça que planta no jardim, é tudo por R$1. Ela tem um jardim imenso, sabe? Então a gente pode também pensar mais no vizinho do lado. Pra ter autonomia alimentar, sabe? Não querer buscar tudo no supermercado, na grande indústria. E favorecer o local mesmo, né? Que é o barato, o sustentável e o saudável. Sim. E isso entra de frente com o argumento de muita gente que fala que ser vegano é muito caro, né? E na verdade não é, gente. Se você se programa... É o que eu sempre falo. Eu programo... Agora tá meio desregulado porque acabei de mudar, mas eu sempre tô tentando programar. E cada vez que eu programo mais, fica mais barato minhas compras. Porque eu tô aprendendo a reaproveitar mais as coisas que antes eu jogava fora, tudo, sabe? Eu tô prestando mais atenção nisso. Tipo, que receitas mais eu posso fazer? Como que você faz, né? No blog, como você mostra no Instagram, assim, tipo, e absolutamente tudo que esse aproveitar tudo, né? Tá tudo, gente. Põe no arroz, põe na torta, sabe? Eu acho que tem que usar tudo mesmo. E aí fica muito mais barato. Fica muito mais barato, nutricionalmente muito mais rico. E vira uma refeição, né? Tipo, fazer as coisas com a casca da banana. Ainda não consegui, mas... Eu fiz a receita. Faço que ainda não consegui acertar, mas eu já comi a do Ivan e é bem gostosa. Acho que foi uma questão de tempero minha, assim, mas eu acho incrível perceber que dá pra fazer isso. Tem que saber temperar muito bem. Quantas cascas de banana na história da minha vida eu já joguei fora. É muito louco a gente pensar exatamente isso. Quantas coisas eu deixei de fazer alguma coisa porque não sabia. E o jeito, né? Nossa, eu preparando coisa, tinha alimento que eu jogava mais pro lixo do que ia pra dentro da panela, assim. Eu acho que tem que tirar tudo, né? Limpar isso, tirar o talo, não tem que tirar nada. Exato. A primeira coisa é não descascar tudo. Como todo mundo descasca. Berinjela não descasca, beterraba, abobrinha, batata, gente. Lava bem e pronto. Né? Eu acho muito inútil isso também. B12, não. Sendo orgânico, acho que se estiver comprando orgânica, dá pra tentar tirar, deixar um pouquinho ali do bicarbonato. Tem alguma coisa assim que tira da casca, pelo menos? É polêmico, né? Eu prefiro me iludir, porque eu acho que... Eu gosto. Eu prefiro tentar, né? Se alguém diz que minimamente funciona com algumas coisas, eu vou tentar, melhor do que fazer nada. Eu acho que o que não adianta é porque ela vai tirar essa coisa por fora, vai tirar por fora, vai tirar da casca. E o veneno tá lá dentro, né? Mas assim... Falando em quando tem gente que tira a casca com esse argumento, que tá tirando. Não, vamos vai tirar a casca. Tudo, né? Mas é óbvio, eu tento priorizar também comprar orgânico. E é muito legal, tem umas iniciativas, tipo aqui em São Paulo a gente tem esses 2 pontos de vendas de economia solidária. Então tem o Ferali, tem o CSAs, mas pensei no Ferali e no chão. Que aí você consegue se programar. Óbvio que ainda, né, um na Vila Madalena e o outro no centro. A gente tá falando a gente aqui. Mas existem iniciativas. A gente costuma falar que a gente tá falando isso, a gente sempre pensa naquela pessoa que não pode. Mas quem se justifica pra gente são os que podem, mas poderiam também. Exatamente. Então, a galera, exato, a galera que vai, eu sempre falo da galera que vai toda semana no rodízio japonês, mas fala que não pode ser vegano. O tomate orgânico é caríssimo. Pra comprar orgânico porque é caríssimo. Então, né? Não. Em São Paulo, principalmente, acho que nas grandes capitais já tem muita iniciativa. Você falou do CSA, é uma iniciativa muito legal, né? Porque é a comunidade que sustenta a agricultura. Nossa, demais. E acho que em relação aos orgânicos também tem outra coisa legal, que é que, em geral, é mais justo também, né, pro trabalhador. Sim. Porque você não tem uma grande fazenda de orgânicos, né? Você tem pequenas. Então, acho que quem vende pra você é quem plantou mesmo, né? É muito mais justo socialmente. Não, e você tá mais próximo do alimento, né? Por mais que você não consiga plantar, que aqui em São Paulo, por exemplo, é difícil, você tá mais próximo do produtor, você pode perguntar, né? Tem muitas hortas em prédios também. Tem muitas hortas em prédios. Legal. Mas você pode perguntar, você pode
quem sabe conhecer, dependendo da abertura da pessoa, né? Isso é muito legal, assim. Você realmente tá mais próximo do alimento do que você tá ingerindo. Você olhar pra quem fez a sua comida, né? Pra quem plantou. E eu acho isso demais, assim. E a gente falou do CSA, o CSA é justamente isso, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Então, é um modelo para juntar exatamente quem está produzindo com quem está comprando. A gente não precisa de todos esses intermédios que vêm lá de longe, caminhão e tudo mais. É o consumidor ali do lado de quem está produzindo. É um modelo maravilhoso, você pode procurar, tem um site que você vai ver ali onde tem perto da sua cidade e super valorizem. Tem um vídeo da Sabrina também muito bom sobre isso, maravilhoso. Que ela vai na comunidade, na verdade, lá o pessoal do Reforma Agora, lá no DF, perto de Braslândia, e ela mostra como que funciona a CSA, diz como é que faz pra fazer parte, mostra os produtos, é muito interessante. Então, se a gente tá falando de outros modelos, né, de agricultura, a gente tem que falar de MST. Pra quem cresceu, eu cresci com a Globo me ensinando, a Globo me ensinou que eles eram o quê? Baderneiro, vilão, tacava fogo, tudo mais. Mas a gente tem que enaltecer esse trabalho lindo, maravilhoso que eles fazem. Pra quem não sabe, em 2017, eles alcançaram a posição de maior produtor de arroz orgânico na América Latina. E é um arroz delicioso. E o preço? Sim. É justo. Justo. Eu acho que é uma diferença muito grande, Com né? certeza. Não, e é isso, pra quem ainda tem coragem de abrir a boca pra falar que assentado é vagabundo, a colheita foi estimada em 27 mil toneladas, produzidas em 22 assentamentos. Então, só tem que agradecer. E eles são a resistência mesmo, nessa questão do alimento sem veneno, como eles falam, porque, né, não precisa falar agrotóxico, é veneno mesmo, e justo. E é isso, a relação deles com a terra é outra, né? Sim. É o respeito à terra e esse alimento chega assim pra gente realmente saudável, nesse conceito saudável. Em todo sentido. Mas tá bem difícil, eu acho que a gente tá num momento, né, de muito descrédito em relação a todos os movimentos sociais. Principalmente o MST no Brasil, né, acho que eles estão muito sem apoio, tá muito complicado, assim. Muita gente falando que tá difícil sobreviver com as vendas que estão caindo, enfim. Eu acho que a gente, também enquanto veganas, tem a função, a obrigação de apoiar o MST, né? Porque eu acho que, assim como eles, só isso que é possível a gente politizar o veganismo ainda mais e a gente realmente, a revolução fazer pela terra, né? Democratizar o acesso à produção do trabalhador. Acho que é isso, né? É isso. Que a gente sempre conversa. Isso é muito legal. Acho que esse foi um aprendizado que a Sandra trouxe, né, pra gente. Como é que a gente tá esperando que a gente, né, enquanto vegana, tá esperando que a solução, né, a solução no caso da libertação animal, venha das mãos de quem criou o problema, que são as grandes corporações, né, capitalistas e tal. E por que não se aliar com quem tem valores muito parecidos com o que a gente acredita? Então a galera às vezes se apega numa coisa de, mas a galera do MST faz churrasco e tal. Mas, cara, a relação com a terra é outra, é muito mais fácil a gente falar, porque a gente tá falando em produzir alimento vegetal, livre de veneno, na terra, é outra relação. Então acho que o caminho é por aí. Se a gente não incluir reforma agrária na pauta do veganismo, a gente tá realmente lascado. E aí o máximo que a gente vai conseguir é muita opção vegana no shopping, mas libertação isso vai mudar no supermercado no dia a dia, né? Quem abastece a nossa comida, a nossa geladeira são eles, né? A estimativa é 70%. Não tem vegano, meu amor. 70% dos vegetais, né, que a gente come são da agricultura familiar, essa estimativa, né? A gente tem que mais incentivar mesmo, porque a grande indústria tá acabando com isso. E tá transformando tudo em industrializado, assim, tudo em produto de pouca qualidade, com veneno, que é outra luta, né? A gente tá chegando aí, a gente tá gravando esse episódio antes das eleições, estamos aqui na torcida, prestando atenção em tudo, coração a mil. Cagando. Mentira, tô comendo, tô super confiante. Coração a mil, vamos ver o que vai sair. Mas essas são pautas importantes, né? Pele do veneno, pele dos transgênicos, e que a gente tem que trazer a pauta e tem que falar pra conversar junto com a reforma agrária. E votar em gente que não apoia o agronegócio, quem defende o oposto, que é a agroecologia, enfim, que é a reforma agrária. Quem ainda acredita que veganismo não tem nada a ver, né, com política, a gente tá aqui falando justamente de pautas que esses caras, na hora de votar, a gente sabe quem que embarrera, quem que tá do lado, quem que tá do lado de ruralista. E o papo, tudo igual, tudo corrupto, é tudo a mesma merda, é muito 2010 isso aí, é muito antigo, não cola mais, porque é claro ali, né, ninguém te representa 100%, tem críticas pra fazer pra todo lado, pra esquerda, pra direita, pra tudo, mas na hora de você ver uma votação dessa importante, quando tá em jogo uma coisa prática, como essas PLs, por exemplo, que a Babi citou, é muito claro, ali é só você fazer a lição de casa, pega ali como eles votaram, pega quem votou e ali você não vota nessa pessoa, você não coloca ela ali, e nem o partido dela, porque a gente sabe que
além de tudo, tem essa questão de o cara leva junto uma galera, mesmo se ele não teve voto. Então, prestar atenção é exatamente isso, em partido e em como essa galera vota. Porque aí fica quase que fácil votar. Fácil não tá, mas assim, E sabe o que eu acho muito interessante? É que pouca gente, eu vejo pouca gente fazer isso, entender que comida faz parte da política, né? Que as coisas estão conectadas. Eu acho que acho que rola muito isso, de não pensar que o que você come faz parte de uma política e representa um sistema político, né? Então, eu ouço muito isso no meu Instagram de comentários. Até eu acho que postei hoje, não inclusive. Mistura as coisas. Não mistura, porque tá falando muito de política. Falei, gente, mas né, até R$10 já é política. Quem decide o que a gente vai comer, afinal, né? O suco de laranja custar mais caro que a Coca é muito política. Né? Enfim, o orgânico ser muito caro é muito política. E a maneira que essas grandes que estão tentando... A gente fala numa Monsanto, por exemplo. Monsanto e Bayer, mesma coisa. A gente falar nisso e achar que isso não tem nada a ver com quem você está votando, não tem nada a ver com política, chega a ser ingênuo, né? Então, esse movimento de veganas... Nós aqui, Ju, Sabrina, Sandra, a gente vai levantar essas pautas sim e vamos falar de política sempre sim. Eu acho que é a saída é politizar, a gente não tem escolha. Não existe, exato, não existe. Quanto mais todo mundo entender, né, desde cedo e na escola, em casa, que política é tudo que você come, política que você produz, né, ou a estrada, vai ter mais consciência crítica, né? Sim. E vai ser mais fácil entender o que o MST faz, né, o que os movimentos sociais fazem, a importância disso. E essa relação, por exemplo, dos CSAs, ou por exemplo, de você visitar um assentamento, as feiras que tem da reforma agrária, por exemplo, você pode ir lá e comprar direto do produtor, isso é maravilhoso para você poder ter o seu julgamento direto e não você saber só o que é através da mídia, através da Globo. Eu vi uma matéria que saiu sobre o MST agora na Nexo, e aí uma senhora que estava lá na feira da reforma agrária comprando vários alimentos, falou assim, desses MST que eu gosto, eu não gosto daqueles que queimam pneu na estrada. Aí o moço do MST, vendedor, falou assim, então, nós somos eles. Os queimadores de pneus. Nós somos as mesmas pessoas, porque é isso, essa é a visão que a galera tem. Então, a hora que ela viu que era muito legal, galera trabalhadora, uma galera trampando, vendendo, com dignidade. Quem plantou? Ela falou assim, esse aqui não pode ser o mesmo que aquele lá que a Globo falou que era do mal, que é o terrorista armado, né? Então, acho que essa aproximação é muito importante. Não só em relação ao MST, como várias outras questões. Quando você puder ir até alguém que está fazendo alguma coisa social, uma luta, vai conhecer. Acho e, gente, importante. Não é difícil. Pra quem tá em cidade, principalmente cidade pequena, eu acho que é mais fácil ainda, né? Muito. Tá aí é o vizinho, né? Exatamente, aí é o vizinho. Mas cidade grande, tipo São Paulo, Brasília, se você procurar orgânico em Brasília, orgânico em São Paulo, orgânico em Belo Horizonte, vai aparecer milhões de pessoas. O cara mesmo que eu consegui, ele entrega aqui a 3 ruas aqui de casa. Ele mesmo que produz, eu sei o nome dele. Eu sei aonde que ele planta, tipo, e é o mesmo preço no mercado. E eu acho o máximo como isso une as pessoas. Por exemplo, tem um amigo que mora no Copan. Pra quem eu fico achando sempre que todo mundo que ouve a gente é de São Paulo. Quem é de São Paulo, Copan, prédio maravilhoso, São Paulo, antigo, conhecido, famoso. E é um mundo, porque é gigante. Mora muita gente, tem apartamentos pequenos, kitnets até 3 quartos e tal. E é bem no centrão de São Paulo, é bem icônico. Hoje em dia, qual a relação que as pessoas têm, principalmente as que moram em prédio? Você nem sabe quem é o seu vizinho, né? Exatamente. Você dá aquele oi no elevador, mas assim, não tem noção, ninguém mais pede açúcar pro vizinho. Você, sei lá, pede um rap e entrega açúcar, mas você não pede pro vizinho. E aí é legal que eles se uniram, eles têm grupo de WhatsApp pra pedir a cesta orgânica. E aí chega o cara da entrega da cesta, e aí eles vão todos e vê o que tem, se divide lá na hora. Não é uma coisa individual, nossa, chega a sua cesta na sua casa. Não, todo mundo desce lá no galpão, lá na área comum. O que tem hoje? Divide, monta, outro fala, pô, mas minha família gosta mais de berinjela. Não, então toma essa berinjela, deixa que eu pego não sei o quê. E aí ali já troca receita. Isso é revolucionário mesmo. Muito. Assim. Fiquei até arrepiada aqui. É muito lindo ver isso acontecer. Então, e tem como você fazer parte mesmo isso. Não morando no Copan. E não é sobre comida só isso, né? É sobre sociedade, né? De pensar, enfim, no vizinho do lado, pensar em conjunto, né? E ter uma finalidade em comum que ninguém tem mais hoje em dia, né? A minha vida, a sua vida. Aí eu achei muito legal essa ideia. Legal. Eu acho muito importante isso, de a gente repartir mais. Eu faço questão de pegar, né, o limão do tio, do vizinho, da mãe da fulana e ter em casa pra comer, porque eu acho que é outro limão, sabe? É muito legal repartir. Tem presente mais gostoso quando alguém te dá uma coisa que foi colhida pelo alguém. Eu amo. Como dar um carinho, né? Exatamente, eu amo. Melhores presentes, fica a dica aí, aliás. E além de que economiza muito dinheiro, né? Porque você não tá gastando com
com comida. Eu tenho uma galera que falou que depois que eu virei vegana ficou muito difícil dar presente pra mim. E aí um cara chegou no meu aniversário e me deu um palmito. Gente, difícil! Me fez meu dia e eu ganhei um palmito. É muito fácil. Difícil é quem quer, sei lá, a roupa de não sei da onde, o tênis de não sei do que, o cosmético. O novo iPhone. Não, e nem se fala, mas é tão fácil, gente. Eu quero uma caixa de jabuticaba. O caju. O caju. Nossa, o caju. Coisa Gente, linda, aquele caju. Vou fazer um livro sobre caju. Não, o caju. De política, sobre Também, caju. caju. Eu já pensei até no... Caju pra todos. Caju Isso, pra todos. né? Assim, Não. Chega assim, mas... Não, chega, mas não tem, assim. Não. Isso é uma coisa que eu lembrei da palestra que a gente foi da Sabrina com o Djalma também. Do professor lá do Mato Grosso. Ele falou dessa coisa da proximidade, né? O quanto que a cidade distanciou a gente do campo mesmo. E que a gente nunca pensa na distância, no trabalho que não é pra transportar essas coisas. Então você tá lá, a Sabrina, no exemplo, ela mora no Canadá e tinha, sei lá, manga rosa em pleno inverno no Canadá. Isso não faz o menor sentido, sabe? E é a mesma coisa aqui, você vai no Pão de Açúcar qualquer dia do ano, vai ter exatamente qualquer fruta, todas as frutas. Você não sabe o que tá na época. Não. Ninguém sabe, né? Não. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a frequentar feiras orgânicas, eu fiquei putíssima. Porque não Pouca tinha variedade, não é? Poxa, mas cadê o meu avocado, meu kiwi? Cadê meu kiwi? Cadê o caqui? Não é época de... que absurdo, chama o gerente. Não fiz isso, tá? Mas você eu pensei... Você vai lá e tá tudo feio, né? Aí tu fala, o que aconteceu? Ele, choveu pouco. Sim. E aí não cresceu as coisas. Acho que é legal pra rir Faz por sentido, isso também, né? Você entender como o mundo funciona. E aí você perde o pilar da natureza, né? Que é muito importante. Exato. Você entender como é que a natureza funciona, respeitar o ciclo da natureza, tipo... E, cara, a gente mora no Brasil, aqui tem uma variedade de clima e a gente tem uma disponibilidade de fruta muito maior do que nos outros países. Nossa, é gigantesca, absurdo. não tem como reclamar. Tipo, se a gente seguir todas as estações direitinho, a fruta de cada estação, ainda Tem assim a gente muita vai fruta. comer muita fruta. É. Mas esse negócio da distância que eles falaram é bem legal, porque, na verdade, a gente tá aqui, então a gente tá aqui na cidade, e aí a gente é abastecido. E o campo é outra coisa, X, no nosso imaginário, que a gente nem sabe Tá onde, longe. como, porquê, tá longe. Mas o que me interessa é que chega até mim. Então, diminuir essa distância também pra entender que, na verdade, essa distância só existe porque a gente foi expulsando eles, né? Na verdade, eu tô fazendo mãozinha aqui, tá? E não mas eu tô fazendo mãozinha. A gente expulsou. O campo é isso aqui, é poder plantar aqui do lado do meu prédio podia estar plantando. E aí isso foi indo pra longe, e aí pra gente, sei lá, chega no Pão de Açúcar e dá tudo certo. E é isso que importa. Isso que importa. E acho que isso diz muito sobre outras relações nossas também, essa coisa do imediatismo, essa coisa da falta de paciência com as relações humanas, com tudo. Acho que isso diz muito, né? Porque tudo chega muito pronto pra gente, muito fácil. De terceirizar tudo, né? Isso, botar a culpa em tudo, menos Você abre o iFood, dá 30 minutos, tá comendo aqui, pra que você vai perder tempo, é né? prático, né? É muito prático. Obrigada, iFood. Vou falar em vizinho, o vizinho aqui tem um terreno que é vazio, que tá cheio de galinha aqui do lado, né? E tem um monte de bananeira, eu tô pra ir lá falar com ele, perguntar se tem banana. Vai começar Vamos outra deixar de relação, hein? exercício, vamos deixar de exercício. Vamos. Isso é legal. Imagina a banana De graça, assim, de sim. graça. Então, né, mais uma vez, entendemos que tem sim, tanto o veganismo como a alimentação saudável tem tudo a ver com esses outros temas e com política, como a gente tá falando. Por favor. E aí a gente falou que só de esse tema, a gente já podia ir longe, falar de terras indígenas, de demarcação de terra, mas enfim, fica pros próximos. É muito assunto. É muito assunto. Eu queria falar mais de preço, que a gente falou um pouco, sim, né? então pode falar. De como que a gente pode baratear a receita e tal. Eu fui agora pro Nordeste há pouco tempo, né? Pro Rio Grande do Norte. E aí eu tive, assim, a prova de que realmente é muito barato comer comida vegana e saudável. Porque onde eu fui comer, que era um pouquinho mais caro, assim, de restaurante mais granfinozinho, a comida foi super sem graça. E sem alma, enfim. E assim, qualquer PFzinho sujo na esquina eu entrava. Aí falava, moço, o que você faz pra mim hoje que tem aí na cozinha, sem nada de origem animal, sem manteiga, sem ovo, né, sem peixe, caranguejo. E vinha assim, um feijão verde com coentro de chorar, Eu amo. arroz, macaxeira frita que botava na boca desmancha. delícia. Um vinagrete maravilhoso. E eu dizia, e, tipo, R$10. Eu quero mudar pra lá. Sabe? Amo essa comida. Então a gente vê que a comida brasileira é muito vegana, que ninguém sabe. Sim. O meu sonho é escrever um livro, escutem aí, anotem, sobre comida brasileira vegana. Sair pelo Brasil viajando e mostrando o que é naturalmente vegano do Brasil. É muita coisa, gente. É a cocada, a pamonha, o feijão verde, muita coisa. E que ninguém sabe. E é muito barato. Sim. Não é comida cara, né? Sim. Então é sobre quem nós somos, essa comida, sobre a história do Brasil, né? Esse resgate. Fora da carne, né?
fora da carne que existe. E que era inicialmente, né? Sim. Porque também tem isso, o Nordeste também tem muita comida vegana. É muito Sim. fácil comer. O litoral tem mais caranguejo, mais frutos do mar, mas o interior tem pouca carne. É pouca carne, né? E tem muito porque é caro, né? E ruim de acessar. Longe. E o gado exige muita água, né? Então, onde chove pouco é mais difícil ter bicho. Sim. E chega caro. É até uma coisa muito de resgate, que eu vejo muito do... A gente já falou disso aqui, do movimento negro vegano nos Estados Unidos, de resgatar as origens africanas. O nosso resgate da cultura indígena, que a gente perdeu totalmente, ninguém sabe mais de onde veio. A tapioca e a mandioca e todos os pratos de mandioca do mundo, né, que a gente tem no Brasil, que existe, que é muito presente, muito forte, e a gente esquece totalmente que a base é toda vegetal, né, também. Tem poucos animais, é muito legal prestar atenção nisso. E também eles têm outra relação com os animais, né? Outra relação com os animais. Diferente. Não é um produto, né? Exatamente. Eles sabem exatamente o processo todo, que aqui a gente esqueceu, mas lá eles sabem exatamente o processo todo, não justificando. A gente que já tem essa, né, a cabeça de que animal, nenhuma circunstância a gente tem que comer, mas pelo menos vamos dizer que eles sabem de onde veio, o respeito, o tempo que leva, as consequências, e outra, não vai ter ali toda hora, porque todo o processo do bicho, de matar, não é assim. Agora, tem que respeitar o ciclo da natureza. Comprar na bandejinha e dá pra você comer, meu amigo, toda hora, todo dia. Uma coisa que tem incomodado muito no Instagram ultimamente é a quantidade de gente, tanto de seguidores como de marcas, focando nesse lado saudável fitness, sabe? Então eu recebo enxurrada de mensagens. Juliana, faz uma receitinha sem farinha, sem açúcar, sem 30 coisas. Gente, não é bem assim. Aí vem as marcas, Juliana, vamos fazer uma parceria, me manda um orçamento. Aí eu falo, qual é o produto? É um laxante natural para emagrecer. É uma cinta. Gente, saudável não é para emagrecer. Vamos evoluir, vamos pensar um pouco além disso, sabe? Vamos pensar além da gente também, né? De voltar pra terra, pro trabalhador, enfim. Parar de associar a saúde a emagrecimento e a estética. Eu acho isso que a gente tá virando a chavinha já, levemente, quanto do feminismo também. Sim. Mas tem muito pra evoluir ainda. Muito. A gente vê influencers, né, ou até nutricionistas ou não, mas, sei lá, influencers de corpo e que não são nutricionistas, mas que vendem planos nutricionais e prometem emagrecimento, focando muito nisso e vendendo essa, né, usando o corpo delas pra vender isso de tipo, se você se alimentar XY, você vai ter esse corpo XY. Então, por mais que a gente tenha avançado isso nesse nosso mundo ali de Instagram e de internet no geral, ainda tem muito isso, né? Muito. Acho que o seu perfil acaba fugindo um pouco disso. E acho muito legal que você fala de alimentação, porque, no geral, os perfis que estão quebrando isso, falando de gordofobia, falando de pressão estética, não estão falando de comida, né? Comida. De não cospe o pão, né? Cospe o pão. Nossa. Exato. Né? Musa, sei lá, alexandrismo, que eu amo, Não Sou Exposição, Miriam Botã, mulheres maravilhosas que estão aí falando, mas e aí como podemos, então, comer... O que elas comem, né? Saudável, sem nóia, sem crise, o corpo não é o foco, mas ainda assim ser uma comida que faz bem pra gente, né? E aí é julgo, eu nem julgo. Eu acho muito incrível, porque eu sou bem trecheira, já falei isso pra vocês sabem aqui. Eu me esforço muito pra diminuir os industrializados, já diminui bastante. E aí quando eu não tô comendo industrializado, mas ainda assim foco nesses alimentos que uma pessoa que fala cospe o pão falaria pra mim, que é pão, que é batata, que é macarrão, eu me sinto ainda culpada comendo essas coisas. Quando eu vejo que você tá falando de alimentação saudável, mas tem pão, tem macarrão, tem farinha, tem açúcar, eu falo... Tem batatinha frita até. Eu até postei hoje. Calma, tá tudo bem. Respira que tá tudo bem. Então, a pressão realmente, mesmo pra gente que vem desconstruindo e tenta fazer esforço, a pressão é tanta que às vezes a gente tá comendo e tá noiada com o que tá comendo, né? É muito louco isso. Eu também nem curto esses termos tranqueira, sabe? Junk food, enfim, porque eu acho que todo mundo confunde também o que é. Porque deveria ser Doritos, né? Miojo e tal, mas não, é coisa com batata frita. Sabe? Mas qual que é? A caseira ou do McDonald's? Sim. A do McDonald's nem comida é pra mim, por exemplo. Nem é batata, talvez. É uma coisa assim que não é vegano, só lembrando que não é vegano. Sim. Eu não sei disso. Não, tem conservante que eu acho que é com gordura animal, tem alguma coisa de animal. Não é vegano. Olha, surpresa, aprendi mais uma coisa. Mas é isso também, acho que é importante falar, sabe? Vamos também questionar essa junk food, comer tranqueira, ou ter pé na jaca, mas você comeu o quê? Né? Enfim, que comida é essa? O que realmente fez mal? foi, Comi um pão francês. Gente, pelo amor de Deus.
sabe? E a comida saudável ser só as folhas ser verde. Tem que ser verde. Tipo, associar o saudável ao que cura, sabe? Ai, comida que a comida limpa. Eu tenho pavor disso também. E aí, logo, se você faz essa alimentação tão limpa, você pura, você tem que ser... Não, você tem que ser o quê? O cartão de visita disso. Sua pele não pode ter um espinho, uma oleosidade, nada. Seu cabelo tem que ser o quê? Brilho e puro. Não pode ter um culote. Não, celulite, que é isso? Isso aí, celulite, você tá sendo uma vergonha. Tá, seu corpo tá... vergonha da causa. Fala? Seu corpo tá acumulando muita água, tá acumulando muita água porque você tá acumulando muito sal. Sim. Tem essas coisas assim, toda né? intoxicada. Toda intoxicada. Vou contar um segredinho aqui. Eu curtia muito suco verde. Eu curto ainda. Mas eu parei de mostrar que eu tomava por obrigação. De dizer, gente, não é só suco verde que é saudável, sabe? Sim. Também é o café, enfim, outras coisas. Por que a gente pira em tudo, né? Aí pirou no suco verde, pirou no suco verde. Eu realmente gosto de suco verde. Eu adoro também. Eu gosto de suco verde. Mas eu posto pouco, porque eu acho que todo mundo já associa ao suco detox, verde. vai ser meio óbvio, com certeza a Ju toma suco verde. Então, quando eu posto que eu tomo chá de manhã, você não gosta de café? Café faz mal? Eu não quis tomar café hoje. Qual é o problema? Deixa eu tomar chá. Eu já recebi essa mensagem. Eu percebi, andei percebendo, vocês veganos não tomam café. É algum motivo especial? Oi? Quem? Vocês veganos? Eu não tomo, porque eu não gosto de café. Mas aí a pessoa já achou que tinha alguma coisa com café. Todo mundo quer tudo coisa pronta, né? Que é tipo regrinhas pra semana, né? Que pode e que não pode. Sim. E quanto que pode, quanto tempo fica sem comer, né? Que é tipo regrinhas prontas pra seguir. Mas esse esquema da comida saudável dentro do veganismo é sempre pra mim um dilema, assim. Porque eu sou uma pessoa muito saudável, sempre fui. Mas um dos motivos que as pessoas alegam de se tornarem veganas é tipo, é bom você se tornar vegano porque é mais saudável pra você. E aí, obrigatoriamente, você tem que ter um corpo super saudável, ser magro, estar sempre que é um corpo maravilhoso. super saudável, né? E que tem muitos veganos que fazem programas, tipo, fazem propaganda do veganismo em função disso, né? Em função do corpo delas. E aí é sempre tipo, cara, eu sou uma pessoa muito saudável, legal, vejo as pessoas muito bem, olham pra mim e falam, não, mas super saudável, né? Mas assim, não foco, esquece meu corpo. Eu fico muito confusa com isso. O que é olhar para um corpo da pessoa e saber se ela tá saudável? Eu realmente não sei. Eu acho que eu olho o corpo de uma pessoa que tá saudável, assim, se ela não tá se escorando, não tá caído, sei lá, não tá com a mão na barriga que tá doendo. Quando tá com a voz viva, sabe? Tipo, moradinha. Mas não é isso que as pessoas estão falando quando elas estão falando. Não, eu acho que elas estão falando de magra. Sempre. Ai, que a pessoa super saudável. Magra, nem sabe. A pessoa tá lá, colesterol fudido, mas é magra, é saudável. Então essa pira aí que tá indo no banheiro direito. Sempre existiu. Exato, tá toda enfesada. Sempre existiu a pira do corpo, mas acho que essa coisa do Instagram fez eu voltar pra um lugar que eu já tinha saído graças ao feminismo e o veganismo fez eu voltar. Já falei isso aqui, acho. Né? Eu achei que eu tava curada, porque a gente acha que a autoestima é uma coisa que se cura. E eu achei que eu tava, feministando pro caralho, tô bem resolvida, tá tudo certo com as minhas banhas, tá tudo certo. Com o meu corpo, adoro, eu amo meu corpo. E de verdade, eu cheguei num ponto que eu olhava no espelho e falava, caraca, você é foda mesmo. Achava mesmo. E aí, entrei pro mundo do Instagram. E aí, de repente, eu tava me odiando de novo. Não, sem perceber, não passa de mágica, eu tava me odiando de novo. Eu falei, gente, mas o que aconteceu com a minha autoestima que eu tinha conquistado? E aí eu fui perceber que era isso. Eu caí na coisa do discurso de seja o cartão de visita do veganismo, porque a gente é vegana, a gente tem que estar saudável, a gente tem que mostrar saudável. Eu falei, gente, mas nem caminhar no caminho, nem academia eu faço. Óbvio que isso não é saudável pra ninguém, tá? Eu sou sedentária, eu não tô dizendo que é exemplo. Mas assim, eu comecei a ficar mal, não na questão de, tipo, eu não tô fazendo academia. Eu não tô conseguindo postar uma foto com um corpo digno pra dizer, olha como é ótimo ser vegana e aí você ganha esse corpo de presente. Não, você não ganha corpo de presente de veganismo nenhum, assim, sabe? Então isso foi outro processo que depois de ter passado uma vez eu tive que passar de novo pra desconstruir. E aí eu fico muito pensando se essa galera que tá nesse meio reflete sobre isso, o quanto a gente influencia, né? A vida das pessoas, assim, quantas meninas estão vendo isso, dizendo, seja vegana e você vai ganhar um corpo perfeito, estão abraçando por isso, né, então, e aí não vai acontecer, provavelmente, e aí vai ter mais frustração, e aí a gente fala em transtornos alimentares, então é muito perigoso, assim, a gente misturar isso. E como também se sua alimentação fosse sinônimo de saúde, né, não tivesse todo um negócio psicológico por trás, enfim, estilo de vida, estresse, tudo. sono, né, saúde é tudo, não é só comida, gente, não é só que você come que é a sua saúde.
saúde, né? Que você passa na pele. Isso é uma coisa legal que você fala no seu blog também, né? E teve esses dias pra trás, um congresso de nutrição colocou o vegetarianismo na mesma categoria de uma palestra que tava falando de distúrbio alimentar, né? E aí já vai pra outro extremo, assim, que realmente pode levar até isso. Podem ter pessoas que estão se tornando vegetarianas por questões de algum distúrbio alimentar e elas precisam de um tratamento psicológico. Tem que falam de comida limpa, né? E aí, quando você coloca junto, assim, vão ter vários nutricionistas e médicos que vão falar, não, você tá com algum distúrbio, vai se cuidar, sabe? Sim. Por ser vegetariano. Sim. Por ser vegetariano. Eu penso na galera jovem, né? Que namora com os pais e fala, eu quero me tornar vegetariano, vegano, e aí por questões, se for vegetariano ou por questões, sei lá, X, e vegano pelos animais, pela ideologia, e aí a mãe, o pai leva essa pessoa no médico desse, no nutricionista, e fala, seu filho tá com um distúrbio aí, vamos tratar e tal. É louco isso, a gente luta tanto pra dizer que tá tudo bem, que é saudável, que é legal, que vai dar certo, e mesmo dentro da classe médica a gente ouve uma coisa dessa, é tenso, né? É muito tenso. Mas a gente tá aqui pra quebrar isso, né? Pois é, e é até por isso questionar essa postura do Instagram, né, das redes sociais, de você estar sempre falando só da saúde, como se isso fosse um benefício master, sem falar as pessoas do se resto chocam dos quando você posta uma coisa que é considerada não saudável, tipo as batatinhas fritas, rolam uns questionamentos? No começo mais. Agora acho que todo mundo tá me conhecendo um pouco melhor, assim, né? Mas é difícil, uma grande desconstrução. É muita regrinha, assim, sabe? É muito lido no livro tal. Ah, lembrei. Farinha de trigo. Sempre que eu posto coisa com farinha de trigo. Ai, mas você usa farinha de trigo? E aí me mandam links, são muitos links. Me mandam livros, me mandam um médico tal, falou em tal curso. Barriga de trigo. Eu li, gente. Ai. Meu pai adorava esse. Sim. O trigo até hoje, eu acho que vai ser... É um alimento, acho que o mais polêmico de todos. Não só veganismo em todos os lados. Enquanto alimento, é muito polêmico com a farinha de trigo ainda. Então, é mais o trigo. O resto que eu posto... Soja. Eu quase não posto soja. Você não posta, né? Mas eu quando a posto galera muito posta... Sim, é muito polêmica. E além do blog, o que mais que você tem de projeto rolando? Eu faço faculdade de letras agora. Ah, que legal. Porque eu, faço pouca coisa, né? Tem que fazer mais coisa. O meu sonho é dar aula de português, né? Em escola pública. Eu tô trabalhando pra isso também a longo prazo. É isso. Acho que a ideia do blog agora é virar um projeto mesmo, né? Eu quero, enfim, dar curso não pra quem pode pagar R$200. E nem só no Sesc, mas pra públicos que nunca ouviram falar de hambúrguer de berinjela, sabe? Legal. Então a minha ideia é fazer parceria com posto de saúde, associação de moradores, escola. É isso, tomara que role, né? Já vai rolar. Já rolando, já, com certeza. Você jogou energia. E outra coisa, né? Eu não falo no Instagram, porque eu tenho, enfim, tentado evitar polêmicas, mas eu virei vegana, né? Enfim, fiz um post há um tempo atrás falando que eu não tinha virado vegana ainda. Sim, eu lembro. Sim. Estávamos acompanhando, a gente tá aqui na torcida de algumas pessoas. As pessoas já viraram e a gente tá aí. E é engraçado que eu era praticamente, sabe? Só que eu ficava me enrolando pra não assumir, assim. E eu sempre tive muito preconceito com o termo vegano, né? Rolou um efeito Sandra Guimarães aí ou não? Tem alguma dúvida? Ela falou 3 frases, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero ser isso. Leva minha alma. Leva minha alma. Mas assim, eu não conheço ninguém vegano, de amigo, família, nada. E sempre que eu vi alguém, sempre muito longe, era alguém que eu não queria ser, sabe? Alguém, tipo, muito branco, muito rico, muito do bem que cura. E eu dizia, não gosto disso. Acho que tem algo estranho aí. Então eu acho que eu tinha vergonha também de querer ser essa coisa, sabe? Eu já vejo pessoas como a Sandra, como vocês, e falo, não, eu quero ser isso também. Porque tem pessoas legais que desconstroem. Ela conheceu os veganos da Ursal e aí... Aí ferrou. Ai, que Posso fazer parte disso. Sim, muito. E muito bem-vindo, então, ao nosso... Que não é um grupinho, mas a gente fez um grupinho. Um coletivo. Mas eu acho muito legal essa coisa de a gente, né, fica querendo rótulo, às vezes não é muito legal, mas no caso, se a gente tá falando de uma posição política, é importante a gente se apropriar, assim, desse termo, porque ele tá se esvaziando. E ao invés de a gente deixar, então, ele... É isso, você falou, isso que é veganismo, essa que é vegano, não quero porque eu não sou assim. E deixar esse termo embora e a gente criar um novo, não, vamos segurar esse termo é nosso, o veganismo é político, sim. E aí a gente pode resignificar isso, né? E trazer essa força, mostrar essa o lado galera crítico, que tá chegando, o né? lado crítico, e aí eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esse veganismo e vambora, vamos crescer, porque tem muita transformação pra fazer. E é engraçado que eu falo muito pouco de veganismo no meu Instagram, né? Mas rola uma coisa meio natural, assim. Todo mundo me escreve assim, Juliana, eu não queria parar de comer carne e tal, mas eu tô achando estranho comer carne agora porque é por sua causa. Eu como muitas coisas com vegetais e agora eu tô achando estranho. Nem cabe mais carne nesse Tem que comprar um bife. Ai, é bem legal. Tem coisa mais
bad trip que comprar um pedaço de carne, gente. Não precisa. Uma bandeja de plástico. Uma bandeja de plástico bem combo. Aquele sanguinho pingando na geladeira desnecessário. A geladeira toda colorida, tudo vegetal. Não tem nada melhor. Aquele cheiro esquisito não tem mais. É tudo cheiroso na cozinha. Tudo prático de cozinhar. Não tem coisa melhor. Tem alguma coisa que alguém queira indicar, mais ou menos relacionado com o que a gente falou? Algum livro, algum blog, algum documentário, algum filme, sei lá, qualquer coisa que alguém lembra? Sim, deixa eu ver aqui, que eu tinha separado. Sim, tem um livro, eu acho interessante, ele fala de alimentação em geral, de um americano que eu esqueci o nome, chama O Dilema do Onívoro, que ele questiona muito o consumo de carne, é muito interessante, toda a produção capitalista de alimento, né? É ótimo esse livro. Esse livro é bem, bem legal, fala muito de carne, então pra quem já tá bem afastado, é meio dar uma agoniazinha, mas é muito legal. Acho que é muito bom pra quem é onívoro ainda. Realmente, pra questionar de onde que vem sua comida. E já indiquei, né, no meio do episódio, o vídeo da Sabrina. Que é bem legal sobre a formagária. Eu aguardo o livro da Sandra, né? Que eu acho que é uma vergonha. É verdade. A gente tem que ter um livro de um vegano político. Sim. E tem que ser a Sandra. Sim. E a gente tem que fazer ela pressionar. Né? Gente, vai lá no... vai todo mundo lá comprar. Intensivo, hashtag Sandra no livro. Acho que de documentário tem... Todo mundo conhece, que acho que todo mundo, que é o Conspiracy, que acho que é muito legal. Aliás, foi o documentário que fez eu me tornar vegana. E que não fala sobre necessariamente libertação animal, mas sei lá, aquilo me fez de alguma maneira despertar. E tem um documentário que tá no YouTube, que eu acho que tá só um pedacinho, mas dá pra vocês ver lá, que é sobre os agrotóxicos, que é o Nuvens de Veneno. É muito legal pra ver como funciona essa coisa do veneno aí nas... também tem o Veneno Está na Mesa, tem 1 e 2, que é muito bom. Verdade. E também sobre comida em geral, tem o Muito Além do Peso, né? Que eu acho muito bom também. A gente já indicou algumas vezes aqui, mas vale sempre Netflix reforçar. Tem algumas coisas legais nesse sentido, tem Sustainable também, tem algumas coisinhas. Cara, mas de livros são poucos, agora tô pensando. Livros são poucos. Impressionante, né? De todos que eu recomendaria, mas talvez não, porque tem que ter uma visão bem crítica pra conseguir absorver coisas legais. Tem um de um brasileiro que eu não li, mas minha mãe tava lendo, gostou muito, que chama Lugar de Médica na Mesa também, acho que sim. Ele é o Dr. Gonçalves lá? Sim, ele é bem legal. Esse é o Cirurgia Verde, exatamente. É bem legal. Mas aí tá prometido aqui, Sandra e Juliana também vai escrever um livro. Acabou de falar do Caju. Do Caju também. Sabrina já tá sabendo de vários, então sim, vamos lá. Vamos indo. Eu vou comer bastante feijão ainda, quem sabe um dia eu também escrevo um. Então, agradecer, Ju. Obrigada, Ju. Gente. Agora a gente vai comer. Vamos levar a Ju pro lado... Ela não gosta de falar junk trash, mas vai ser real, vai ser comida rápida. Comida rápida, falar assim? Comida rápida, tranquilo. Mais uma vez eu vou reforçar, porque esses links todos que a gente fala, vamos indicar documentário, colocar link, muita gente escreveu dizendo não sabe onde é esse lugar. Sim. Porque a pessoa vai direto ou ouve nos aplicativos, no podcast ou no Spotify, e não vê esses links, porque não dá pra colocar esses links na descrição ali nos aplicativos. Então, a gente tem o blog. É blog? É o blog. Que ali a gente coloca fotinho, é bonitinho, gente. A gente monta um profile, vai lá ver. Que tá na descrição, é no vídeo. Se você colocar outras mamas no Google e vai ser a primeira coisa que já vai chegar lá. E aí lá tem todos os links e lá você pode conversar com a gente, mas também fala com a gente no Instagram. E lembrando que a gente tá no Apoia-se. Não esquece de ir lá, porque ajuda muita gente. A gente tá quase batendo a primeira meta. E pra quem não viu, a gente teve aí umas semanas atrás um probleminha técnico com o gravador e perdemos nosso áudio todinho. Então a gente perdeu o episódio todo. A gente precisa muito de ajuda. E a gente precisa muito de ajuda técnica, assim. Financeira, principalmente, pra poder cobrir essa parte técnica e poder ter mais tempo, na verdade, pra produzir mais conteúdo. Então, entra lá no Apoia-se. apoia.se/Outras Mamas Podcast. É isso, até o próximo. Espero que tenha dado tudo certo nesse primeiro turno. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.